Um piloto de avião é responsável todos os dias por centenas de vidas. Por isso, além de cursos teóricos e práticos, ele tem que estar com a saúde em dia. No sul do país, um piloto foi afastado das atividades depois que a empresa descobriu que ele tinha problemas cardíacos. Para tentar voltar ao trabalho, ele procurou a justiça. O sonho de uma vida. O grande sonho de todo piloto é ser comandante de linha aérea, né? Aeronauta há 2 décadas, o gaúcho Klaus acumulou no currículo mais de 9.000 horas de voo. Sempre imaginei se tornar comandante, voar fora, viajar, enfim, tudo que normal que se espera de um piloto, uma vez que eu ainda não era comandante, eu apenas copiloto e estava muito próximo já de ser promovido. O último voo dele como copiloto foi no final de 2014. Eu tinha feito inicialmente os exames no dia 10 de dezembro, sendo que a minha carteira venceria no dia 26 de dezembro. E aí, como eu tinha folga 27 e 28, eu fui apresentar os documentos que eles pediram no dia 29 de dezembro. Imaginando que estaria tudo bem, que a minha carteira ia ser renovada e eu poderia voar ainda no dia 29, à noite. Naquele mesmo período, Klaus apresentou exames de rotina exigidos pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e um deles constatou uma oscilação nos batimentos cardíacos. Com os resultados, a Junta Médica da Aeronáutica suspendeu a carteira de habilitação dele para voo. Fiquei meio sem saber o que fazer. Primeiro eu avisei a empresa que eu estava com a carteira suspensa e logo procurei o cardiologista para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia exatamente o que estava errado nos exames, qual era o problema a ser solucionado. O diagnóstico apontou miocardiopatia não compactada, uma doença hereditária que, segundo esse professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provoca arritmias nos batimentos do coração. O diagnóstico dessa doença, quando os critérios são preenchidos, faz com que o risco de embolia pulmonar, insuficiência cardíaca e algumas arritmias possam surgir. O que, de acordo com o especialista, aumenta o risco do paciente sofrer um ataque cardíaco. Quando um piloto, um motorista de táxi, um motorista de ônibus, um bombeiro, um policial tem uma doença diagnosticada, uma miocardiopatia, já acende a luz amarela. Sem dúvida nenhuma, ter miocardiopatia não compactada diagnosticada, ter miocardiopatia dilatada, ter miocardiopatia hipertrófica ou arritmogênica, aumenta o risco. E o afastamento, que parecia provisório, virou permanente. Klaus teve a habilitação cassada e nunca mais voou. Nunca tive nenhum sintoma de nada. Todos os médicos perguntaram, mas tu sente alguma taquicardia ou alguma coisa assim? Eu falei, nunca tive nada. Eu até comentei com um cardiologista e outros médicos que se eu não tivesse na aviação, eu nem ia saber que eu tinha nem arritmia. Klaus ficou 1 ano afastado da empresa. Quando retornou, foi trabalhar em outro setor. Mas ele não aceitou essa situação e decidiu criar sua própria rota na tentativa de continuar voando. A primeira escala foi aqui na Justiça Federal. Ele entrou com um processo para restabelecer a habilitação de voo, mas o pedido foi negado. A gente preferiu levar isso para a esfera judicial, para que, pela experiência, pela jurisprudência, pelas normas que permitem um magistrado julgar o caso, analisasse que realmente o cliente tinha condições de retomar suas atividades, independente dele ser diagnosticado por essa doença. A última escala foi no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por aqui, os desembargadores que julgaram o caso mantiveram a mesma posição do juiz de 1º grau. Para o magistrado, que foi relator do processo, a ANAC não cometeu nenhuma irregularidade no afastamento do copiloto. Por isso, a habilitação continua cassada. O tribunal, nesse caso, ele vai verificar se a agência cometeu alguma ilegalidade, se a agência desrespeitou os direitos, do cidadão, e se a agência não deixou claro
quais os motivos que levaram ao indeferimento. Então, essa é a grande preocupação. Agora, só em hipóteses muito remotas, né, hipóteses muito claras, que o tribunal vai interferir no mérito da decisão, no porquê. Porque nós não temos condições, numa liminar, de verificar se a pessoa tem ou não condições de pilotar uma aeronave. O desembargador federal lembrou ainda que Klaus não apresentou recurso na própria ANAC. Vai ter que submeter novos exames, né? Infelizmente, nesse momento com prejuízo para a sua atividade, porque depende disso para exercer a sua função, mas em nome assim, da segurança aérea, para evitar danos, né? Para não submeter as pessoas a risco, o próprio autor não submeter a riscos, se entendeu que, por hora, o prejuízo, assim, o risco seria maior se autorizado uma pura e simples uma expedição de uma licença, ou determinada expedição de uma licença, sem aqueles padrões mínimos de segurança para pilotar. O copiloto foi demitido da empresa aérea e hoje tenta recomeçar a vida. Fica a saudade de voar, obviamente, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é criar estratégias para o futuro, assim, e tentar levar a vida, né? Reconstruir a vida que foi destruída.